Alô galera, nós estamos de volta aqui com o nosso Bola em Jogo, sempre, semanalmente para você, neste período de quarentena, trazendo informações do esporte. E hoje nós temos a grata satisfação de receber ele, que é técnico de basquetebol de Assis Chateaubriand e já passou por inúmeras equipes da região. E hoje ele vem falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui hoje na edição do Bola em Jogo o professor Diego Santos, ou Diegão, para os mais chegados, para os atletas que estão acostumados a conviver com o Diego, o nosso Diegão. Diego, e aí? Satisfação muito Tudo grande de certo? recebê-lo aqui dentro do nosso Bola em Jogo, Diego. Satisfação é minha. Primeiramente, gostaria de agradecer a você pela oportunidade de descrever um pouco mais sobre minha trajetória no basquetebol e minha vida hoje em dia profissionalmente como é. Maravilha. Bom, Diego, vamos lá então. Todos os professores que passaram por aqui, atletas que a gente entrevistou, a gente sempre faz aquela pergunta de início, né? Para sabermos das suas origens, como começou tudo. E essa pergunta eu já faço para você, para a gente começar. Quando você começou dentro do esporte, ou mais precisamente do basquete, eu não sei, conta um pouco do seu início, como foi. Bom, na realidade é assim, Marquinhos. Como toda criança, a maioria das crianças, não todas, né? Eu comecei no futebol, comecei com o professor Calango, aqui do município, também bem conhecido. Isso eu não sabia. Então, era goleiro. E aí fui desenvolvendo no basquetebol e, assim, tinha um amigo meu chamado Jefferson Godoy, amigo meu até hoje. Ele sempre me chamava pro basquetebol, vamos jogar e tudo mais. E aí, uma quadra atrás da minha casa lá, tinha uma sede de basquetebol que ele, o Rafão, Sim. que é um dos jogadores de Assis também, que saiu para jogar profissionalmente, também comecei a conversar com ele, me chamar a jogar. E aí eu fui lá no ginásio, conhecer como que era esse basquetebol e tudo mais, e com a professora Ivana. Olha então só, a Ivana foi minha primeira... entrevistada na semana passada. Isso, eu assisti e tudo mais, bem bacana. E a Ivana foi minha primeira técnica, e ela me incentivou bastante. Claro que no começo, como toda modalidade, até para as crianças que estão assistindo aí, a gente era o último a ser escolhido, porque Sim. era o começo, e ela sempre, não, vai melhorar, você é novo, vai assim. E aí brotou a paixão do basquetebol. Bom, é o seguinte, e aí como é que você se explicou pro Calango? Falou, professor, não vai dar para seguir no futebol, você pode arrumar outro goleiro, como é que foi essa história? Pô, na realidade eu sou 9'1", né? Sim. Então assim, na minha categoria, tinha bastante goleiro bom até e tudo mais, só que ele ficou meio chateadão, ele falou na época assim, pô, e futebol e tudo mais. Perdi o goleiro. Mas acontece, né? Igual assim, todas as crianças, o importante é você manter e ter alguma modalidade na cabeça para praticar alguma coisa, do que for. Mas e daí eu escolhi o basquetebol aí e desde então não paro mais. É certo. Bom, daí a partir do momento que você começou a praticar o basquetebol, você se interessou em se formar, ou seja, em se profissionalizar na área, foi isso? Através do atleta. Como a Ivana, por exemplo, porque a Ivana nos contou que ela começou como atleta e depois, a partir daí, ela começou a estudar e acabou se formando em educação física e foi treinar o basquete. Você também foi mais ou menos isso? Isso, na realidade é assim, ó, eu comecei a treinar aqui com a Ivana, 1 ano e meio, depois 2 anos, eu já fui chamado para jogar profissionalmente lá em Cascavel, Sim. 16 anos na equipe do COC, com o professor Marcelo Góes. Então lá já comecei uma trajetória já pensando em outro nível, alto rendimento, né? E depois minha trajetória, fui para Toledo. Lá em Toledo eu conheci 2 mulheres especiais que mudaram minha vida, que é a Marli Gonçalves, Conheço que ela foi secretária de esporte, Isso. era técnica Toledo e hoje é vereadora lá de Toledo. E a Lourdes Capes, que é a melhor amiga dela, técnica, auxiliar também do basquetebol. As duas mudou minha maneira de pensar sobre basquetebol, sobre o conjunto social, que a gente, por exemplo, não usava. Eu, como atleta, cabeça de atleta, você queria só saber do quê? De jogar, tentar ser profissional. E lá, quando eu fui jogar por Toledo, nessa época, 17, 18 anos, que eu fui para Toledo para jogar lá os Jogos da Juventude, Sim. Vi que lá era uma maneira diferente de pensar sobre basquetebol. Lá eles viviam o basquetebol e não só praticavam o basquetebol. Pode falar. Lá tem uma associação muito bacana de basquete. Eu ia falar agora. Lá a Batol, Associação de Basquetebol lá de Toledo, e ela é exemplo para todas as associações aqui, principalmente do Paraná. Todo mundo conhece a Batol.
e tenta seguir de exemplo, que os pais lá, Marquinhos, ajudam muito. Sim. Desde questão, vamos supor, trazer uns jogos para... Porque é caro, né? Isso, hoje em dia a gente pegar e trazer, por exemplo, um paranaense para CIS. Então, por exemplo, ir lá, o que a associação faz? Os pais cozinham, entendeu? Vão atrás de alimentos, vão atrás de certas coisas. Então, tudo isso é uma associação lá exemplar para todo o Paraná. E Toledo, inclusive, tem uma referência bacana dentro do basquete, né? Nos últimos jogos, até eu acompanhei alguma coisa, principalmente o feminino, né? Nos últimos jogos. Se não falha a memória que eu estive, acho que foi jogos da Juventude, se não me engano. É que na realidade... Francisco Beltrão. Boa campanha que as meninas fizeram. Tá bem de memória, Marquinhos. Então, aí. Mas que assim, Toledo, né, é até hoje uma equipe de peso no nome paranaense, né? Então, assim, por exemplo, tanto elas quanto Toledo, Cascavel, Campo Mourão, sim, que hoje é nível nacional, Londrina, Curitiba. Então, Toledo enquadra, né, nesses aspectos. Até então, antes de falar sobre a trajetória e tudo mais minha, né? Agora que a gente vai falando de Toledo, eu lembrei. Sim. Dos técnicos, né, que passaram por um município, igual a Ivana foi a primeira técnica. Tá. Depois teve o professor Paulo, todo mundo conhece aqui no município o professor Paulo aí também, que né, professor Paulão. Então, exatamente. Um grande amigo, um grande parceiro que, inclusive, eu tenho a honra de dizer que foi um grande amigo meu, um grande incentivador até da minha carreira no rádio, inclusive. Também. Então, e ele doou muito tempo dele também pro basquetebol também. Faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas ele sabe o carinho que eu tenho por ele também. Sim. E aí passou o Toro, né, que veio para Assis também. Toro está em Toledo agora, né? Isso, então, daí o Toro e o Chapolin. Né, o Chapolin ele está por aqui. Exatamente. Não está no basquete, mas está aqui Exatamente. ainda, né? Então, assim, por que eu citei eles? Porque eles também foram um cara da história, entendeu? Que passaram pelo município também e que vale a pena lembrar, porque ele também doaram o amor que ele tem pro basquetebol, os dois também, doaram o tempo deles também e eles faziam o que amam também. Que maravilha. Que hoje o Toro está em Toledo. Hoje o Toro é técnico das categorias de Toledo lá e amigão meu também, pessoal. Faz um bom trabalho lá. Bom, Diego, daí a partir do Toledo você conseguiu já se encaminhar, já se tornou um atleta conhecido a nível regional, estadual até, e passou por outras equipes. Quais foram? Isso, assim, Toledo foi o ápice mesmo, sabe? Foi onde eu consegui a treinar, jogar. Sim. Foi onde eu consegui pegar a seleção paranaense, né? Que eu peguei 2 vezes a seleção paranaense, e a terceira vez que eu ia pegar era um sub-19 especial, só que eu não pude por causa da faculdade daí, porque daí caiu na semana de provas eu não pude ir. A gente prioriza muito, né? Na realidade a gente fala, a gente ama o esporte, mas em primeiro lugar o estudo, né, Marcos? Só te interrompendo mais uma vez, você falou em faculdade e aí, evidentemente, né, dentro do basquetebol a sua opção foi educação física. Você não tem mais outra formação além da educação física, não? Não tenho outra formação, tenho 2 pós, mas a questão... Quando eu entrei na quadra, quando eu decidi jogar mesmo profissionalmente e me dedicar a isso, não teria outra área na minha cabeça a não ser educação física. Certo. E as demais equipes aí, após Toledo, então, foi para outras Toledo, equipes? Isso, aí Toledo, o que aconteceu comigo? Toledo, eu já estava num patamar da questão de base, categoria de base bacana sobre isso, né? Aprendi muito com as 2 treinadoras, a Marli e a Lourdes. E aí recebi uma proposta de Campo Mourão para ir lá para o profissional. Então, falei, nossa, como vai ser e tudo mais, eu falei, vou aceitar a proposta. Como que era a proposta? Eu era técnico das categorias de base e preparador físico e auxiliar técnico do adulto, que é o profissional, que estava engajando, tentando entrar na NBB. Sim. Então, era tudo na responsabilidade, só que eu abracei a causa e fui para lá. Então, de lá para lá também, o técnico é o Emerson, então o cara é muito bom como treinador, como pessoa, também um grande amigo meu. Então aprendi muita coisa lá com ele também. E lá joguei com os caras profissionais, treinei cara da seleção brasileira, que já passou pela seleção brasileira. Então, assim, é uma experiência que não tem como explicar. Não tem... Nem tudo é maravilha na carreira dos atletas, né? Você Jamais. teve algumas dificuldades na sua carreira? Pensou em desistir alguma vez ou não? Ixi, isso aí todo mundo tem. E a gente não pode ter medo de falar, até porque todo mundo tem os seus problemas, as suas horas de tristeza. E desistir já passou várias vezes pela minha cabeça, Marquinhos. Só que assim, o que me motivava, eu saí de casa com 15 para 16 anos de casa, eu escolhi viver isso. Então eu sabia que não ia ser fácil.
Sim. Até porque eu morava sozinho, né? Então eu morava com os amigos meus de clube, né? Por exemplo, lá em Cascavel lá tinha um piá que era o Yuri de Manaus, o Dudu de Franca, o Anderson de Cafelândia e o Caio de Araraquara. Então tinha assim esses amigos meus que a gente morava junto. Várias regiões do país. E várias regiões morava junto. Então assim, eu decidi isso, né? Por isso, até assim, um exemplo de vida, um exemplo que eu dou pessoal, com meus atletas, que eu já converso com eles, foi quando eu não peguei a primeira seleção paranaense. Sim. O que aconteceu? Chegamos lá, tudo mais, no nossa equipe, 4 foi para a seleção e eu do apartamento só eu que não fui. Daí aconteceu o quê? Cara, bateu aquele, o que eu estou fazendo aqui, por que eu não peguei, por que isso, por que aquilo. Começa a fazer uma análise de até tudo, ali, né? porque exatamente, porque eu não peguei, né? E aí, isso aí mudou a minha vida, Marquinhos. Isso aí, nessa dificuldade, eu comecei a treinar mais, treinar 1 hora mais que os outros, fazer mais arremesso que os outros, se dediquei, passou 4 meses depois, eu fui convocado para a seleção. Então isso aí foi uma prova, eu até conto essa história para meus atletas, meus alunos, que não é da noite para o dia que você vai conseguir tudo, né? Nem sempre você vai vencer. Exato. Nem sempre, né? A carreira não é assim, né? Exatamente. E a partir de que você foi para Campo Mourão, como é que foi o seu retorno para Assis Chateaubriand? Como é que pintou isso, a sua volta? Então, a minha volta foi assim. Tinha um amigo meu, o Nelto, que é amigo meu e de trabalho também, né? Nelto do handball? O Nelto. Nelto do handball. Então, fiz faculdade com ele, terminando a faculdade com ele. E aí, eu, sabe, louco pro basquetebol e tudo mais, meus pais querendo que eu voltasse para Assis e tudo mais. Aí surgiu uma proposta. O Nelto falou assim, ele e a Vanessa Zulfo, né, que são meus 2 amigos e meus chefes lá da academia. Então falaram assim, Diegão, nós vamos abrir uma academia e a gente quer que você venha aqui trabalhar com a gente. Eu falei, poxa, bacana, vamos lá, vamos conhecer. Eu vim para Assis, conversei com os 2 e tudo mais, deu certo. Aí nisso, o Celso, já sabendo que eu vinha para Assis, o secretário de esporte. Isso, até então o Celso era o secretário. Né? Isso, o Celso era o secretário na época. Já me ligou, falou, Diegão, tô sabendo que você vai vir aqui trabalhar na academia e tudo mais, o que vai acontecer? Chegou em mim e falou assim, fez a proposta, assume de novo o basquetebol, porque estava 3, 4 anos parado, sem professor, a modalidade, né? A Ivana tinha deixado o cargo, justamente para exercer outra função. Exatamente. Aí depois assumiu o Touro, que foi 1 ano lá, 1 ano e pouquinho, e depois ninguém mais, né? E aí eu assumi. Fui lá, a proposta, e foi os 2 de uma vez só, cara. Foi graças a Deus. Bom, e a partir de então, daí eu pude acompanhar já mais de perto toda essa situação. E eu vi que num pouco tempo, eu digo pouco tempo, porque eu sempre acredito, o esporte, eu não sei se você concorda comigo, exige um longo tempo para que você consiga montar uma equipe do seu jeito, da sua forma, para que essa equipe consiga render. Certo. E eu percebi que um período curto de tempo, você já conseguiu títulos, né, marcantes para Assis Chateaubriand. Eu estive presente até em alguns deles. Sim. Você mesmo pode ficar à vontade, pode citar esses títulos. Não, é assim, né? Igual você falou. Quem é técnico sabe que hoje em dia, categoria de base, nós citamos como categoria de base, leva que a gente pega a criança, igual até mesmo a Ivana falou, pega uma criança de 10 anos, entendeu? Até o juventude chega a 17 para 18 anos, tá? Então você tem lá 4, 5, 6 anos para preparar uma criança para ela chegar no ápice a 17, 18 anos. Então não é um trabalho curto que você vai falar assim, 1 ano, 2 anos eu vou ser campeão disso, né? Mas igual você falou, a minha meta quando chegou aqui em Assis, né? Quando nós chegou aqui em Assis, era ter um número maior de crianças, né? Aumentar, atingir o número maior de crianças. E aí, Marquinhos, até eu deixei passar, daí o ano passado, né? O pai do Helder chegou em mim, eu já tinha conversado com o Helder antes, né? O Helder já acompanhou o basquetebol, ele era aluno meu, academia. E aí ele falou assim, cara, vamos fazer união aí do nosso projeto com o basquetebol. E aí eu falei, nossa, show de bola. Daí aconteceu o que aconteceu, o pai dele chegou em mim depois, o grande Evaldo, chegou nele e falou, Diego, olha, vamos fazer isso, isso e isso, vamos juntar o basquetebol, o voleibol e vamos fazer nosso projeto Helder Coutinho, né? Sim. Que hoje o basquetebol responde o basquetebol inteiro, tanto das bases até o adulto, é o nosso projeto do basquetebol Helder Coutinho. Então nós respondemos isso aí pelo projeto. Do basquetebol, só da E modalidade do basquetebol e voleibol.
Não, sim, o projeto é do basquete e voleibol, mas você, no caso, e o professor André, eu acho que é isso, né? Alguma coisa. O André está com você também, certo? Isso, o Andrezão. Vocês só do basquetebol, no caso. Isso, só do basquetebol. Tá, quantas crianças hoje, atletas estão treinando com vocês? Tem ideia? Olha, atendemos hoje mais ou menos em torno de 150 crianças, jovens e adolescentes. Que maravilha, para o basquete isso é um número ótimo, Nossa, né? não, e a gente está batalhando para cada vez mais, tentar entrar mais nas escolas, para a gente conseguir um número maior aí, significativo. E a participação, a frequência de participação desses atletas tem sido boa também? Olha, vou falar a verdade para você, eu não posso reclamar, porque hoje em dia, Marquinhos, vou falar uma coisa para você, é muito difícil você chamar a atenção de uma criança para ir treinar. E eu não estou falando só do basquetebol, meio a tantas concorrências, né? Exato, e assim, não é questão de... para o basquetebol, para o futsal, para o voleibol. Não, é para geral. Para geral. Hoje a criança tem uma acessibilidade muito grande, que é o quê? O celular, iPad, tem um computador, notebook, TV. É o mundo aos que pés, que prende muita criança. Vou falar uma coisa para você. Faz quanto tempo que você não vê uns golzinhos na rua, de chinelo ou alguma coisa assim na rua? Exato. Hoje pessoas jogando bets. Exato. Pô. Então, assim, acabou essa cultura. Só na frente da minha casa que tem. Tem ainda? Tem. Olha que bacana. Bacana. Vamos lá na Rua Polônia que você já vai ver. Aí é bom, velho. Todo mundo treinando, então, assim, jogando bets lá. Mudou muito, sabe, de um tempo para o outro. Então, assim, para a gente cativar a criança, para a gente desenvolver esse amor da criança tem pela modalidade, é difícil, entendeu? Então, a gente está assim, mas a gente trabalha, igual você falou, o Andrezão também está aí, a gente trabalha da melhor maneira possível para tentar chamar o maior número de crianças possível. Que bom. Bom, falando-se ainda em títulos, a gente começou a falar e acabou terminando. Nesse período você chegou a conquistar o Aberto, isso? Então, eu tive a oportunidade de estar lá numa fase que vocês se classificaram na fase nossa. Oi. Vamos ver se eu estou bom de memória. Acho que foi em Ivaiporã, né? Acertou de novo. Decorou, só pode. Não pode ser tão bom na memória assim. Então, assim, na realidade, Jogos Abertos, ele, para mim, no meu ponto de vista, como técnico e como jogador, porque eu também jogo na equipe adulta, foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito intenso. Porque, assim, quando eu cheguei aqui em Assis, a gente chegou e a gente nem ganhou medalha de terceiro lugar. Uhum. No ano seguinte, ganhamos a medalha de terceiro lugar. Batemos na trave. E nesse último terceiro ano, a gente conseguiu ganhar das melhores equipes, mais forte, concorrente lá, que é a Foz do Iguaçu. Então a gente se tornou campeão. E, a meu ponto de vista, e o que está pela história, foi inédito para si esse título. Então, se for nessa crescente, ano que vem vocês vão ser campeão da fase final. Não começa com pressão não, porque já basta o Paulinho com pressão já para mim também. Pensamento positivo, não. Tem que ganhar lá. Não, é verdade, se Deus quiser. Aí nós fomos para a fase final, né? Sim. E, pegamos um cruzamento bacana, né? E a gente teve um desfalque muito grande. Eu machuquei o pé, mas um atleta nosso machucou o tornozelo também. Então a gente foi no máximo que pôde, cruzou, teve a semifinal contra a equipe de Cascavel, e a equipe de Cascavel foi superior a nós, e aí a gente não... Porque assim, classificava 2 já para A, né? Isso. Então a gente daí não conseguiu, mas assim, não tem como reclamar, não tem por que reclamar. Uhum. Então foi muito bom pra gente. Bom, e agora, Diego, perspectivas para o futuro? A gente está numa fase muito difícil, é claro que a gente sabe disso, né? Você está me confidenciando agora de que está fazendo um trabalho online, não só com o teu trabalho de personal, é isso que você faz? Isso. E também através da Secretaria de Esportes. Mas diante de tudo isso, desse cenário que a gente vive, qual é a perspectiva aí para o futuro? Eu vou até falar em termos de ano que vem. Certo. Na realidade, assim, o que eu penso, no ponto de vista, até então, a gente está trabalhando através da Secretaria de Esportes, né? O Paulinho dando todo o respaldo para a gente, o nosso secretário, juntamente com a Valquíria, o braço direito dele lá. E através do Milton tomou a frente do handball, ele pegou, abraçou a causa. O Milton já esteve aqui com a gente também. Ele pegou... Aliás, que história, né? Exato. Então, um abraço para ele. Projeto para a gente trabalhar e atender as crianças. Então, nós do basquetebol, voleibol, todo mundo encaixou um projeto e mandou um projeto para o município. Uhum. Graças a Deus foi aprovado e hoje a gente trabalha online. Então, a gente faz o quê? Manda vídeos, aula online, manda questionário para as crianças, saber como que tá em casa, como que tá né? Então, isso aí também é a maneira da gente conseguir trabalhar. Minha perspectiva sobre tudo isso que está acontecendo, eu acho assim que o que tiver
que a quantidade de criança que voltar para a gente, para mim, já é tudo. Sim. Então eu priorizo muito assim, quanto mais crianças treinando, tanto basquetebol, eu falo na minha área, mas quanto outra modalidade, voltando para o esporte, para mim já é essencial isso, Marquinhos. Nem priorizo falar assim, ano que vem quero ser campeão de novo Jogos Abertos. Não, para mim eu quero saber mais das crianças, voltar a ter mais essa vontade do que isso. Minha perspectiva é essa. Eu nem vou perguntar para você, porque eu gostaria muito, eu quero trazer aqui ainda no nosso programa, o professor Carlos Eduardo Devec, que eu acho que é o responsável pelo projeto aqui, do projeto Helder Coutinho, né? Saudoso nosso Helder Coutinho, e quando a gente fala no Helder, a gente lembra do Evaldo, toda a família e da situação que aconteceu infelizmente, e por isso ele não está aqui conosco, mas ele continua através desse projeto maravilhoso. Então a gente vai falar mais sobre isso numa outra oportunidade, se Deus quiser, com certeza. Mas só para a gente encerrar, Diegão, para esse ano você ainda tem expectativa? Será que nós conseguimos alguma coisa, algum treinamento? Pelo menos volta do treinamento participativo aí, galera, nas quadras? Será que volta ainda? Na realidade, se Deus quiser, volta. Por mais que a gente tenha que seguir todas as normas e tudo mais, só que eu acho assim que bem divididinho, com a quantidade menor de alunos em quadra, tomara que volte, Marquinhos. Mas eu não tenho como saber, e a gente depende muito da escola. Então, por exemplo, se voltar às aulas, eu acredito que volte sim os treinamentos em quadra. Mas se não voltar às aulas, eu acho que vai dar segurada ainda. Tá. E então, agora para fechar definitivamente, se você fosse agradecer uma pessoa pelo que você é dentro do esporte hoje, a quem você agradeceria? Falar, muito obrigado. Putz. Olha, eu falei que tinha surpresa. Não, agora você me pegou. Sabe por quê? Porque eu penso assim, ó, eu, por exemplo, eu entrei no meio que conheci muitas pessoas boas que me ajudaram a crescer no basquetebol. Sim. Mas eu vou falar o nome, cara. Para mim, de coração mesmo, eu acho que ela fez a diferença na minha vida. Foi a Marli Sim. Gonçalves Costa. Você fez a diferença para mim e mudou a maneira de pensar sobre o jogo e hoje eu tô nele, não quero sair dele. Maravilha. Diegão, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, né? Espero que a gente volte o quanto antes possível, né? Para as quadras novamente. Estava comentando aqui, já estou sentindo saudade daquela gritaria nas quadras, daquela correria. Bateção de bola, nem se fala. De máquina acabando a bateria, tanta foto que a gente tirava. Estou com saudade. Muito obrigado, viu, Diego? Obrigado você. Agradeço imensamente. Galera, não se esqueçam de seguir a página do Jornal O Regional e a nossa página, o Bola em Jogo, no Facebook, tá? Para acompanhar tudo. Você seguindo a página, você vai receber as notificações de quando a gente está no ar, ao vivo, trazendo informações, as entrevistas, as matérias que a gente publica na nossa página e também na página do Jornal Regional. E semana que vem eu volto com outro entrevistado aí, não esqueça não, é a valorização de quem faz o esporte em Assis Chateaubriand e em toda a região. Um abraço, galera. Até a próxima.